Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Doutor Saúde. Hoje vamos conversar sobre o câncer de pele e a psoríase. Para falar sobre esse assunto, recebemos o dermatologista, o Dr. Maurício Conte. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Paloma? Seja bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado, é um prazer também. Que bom, muito obrigada. Doutor, muitas pessoas têm dúvidas sobre o câncer de pele e a psoríase, então vamos começar a falar pelo câncer de pele, né? Quais os sinais que as pessoas têm que perceber no seu corpo que pode ser um indício de um câncer de pele e que devem procurar ajuda? Perfeito. O câncer da pele, ele se divide em alguns tipos, né? A gente divide basicamente entre os melanomas e os não melanomas, que são os carcinomas, né? O melanoma é o mais perigoso. Então, o melanoma é aquele que tende a ser escuro, preto mesmo. E esse chama a atenção quando é uma pinta que a pessoa não tinha e que apareceu e cresceu rapidamente. Ou que ela tem algumas outras ocorrências, como se ela tem um formato que não é simétrico, se ela tem um formato que a gente chama de bizarro, é mais estrelado, em vez de ser uma rodinha, ele tem um formato assim estranho, também é um sinal de alerta, né? Então, no caso do melanoma, um outro sinal de alerta é casos na família. Se tem um parente em primeiro grau, que no caso são os pais, ou os filhos, os irmãos que tiveram melanoma, essa família deve ir ao médico, né? Então, cada um dos membros, né? Quem tem um irmão que teve melanoma, quem tem um filho ou um pai que teve melanoma, essa pessoa ela tem risco, ela não é necessário, não é obrigatório que ela venha ter a doença, mas ela precisa ser examinada. Entendi. E ele é facilmente confundido com um sinal? Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que tem muitas pintas, qual que é o problema de ter muitas pintas? É que fica mais difícil de perceber no início a chegada de um melanoma, que pode ter vindo de uma pinta que ela já tinha ou não. O melanoma ele pode surgir do zero, do novo. A pessoa não tinha nada naquele local, era uma pele sadia e já começa o melanoma desde o começo é melanoma. Mas se ela tem muitas pintas, essa confusão de distinguir se ela já tinha ou se ela não tinha, pode atrasar em alguns meses ou até em anos a ida ao médico e isso nos preocupa. Entendi. E o câncer de pele é disparado o que mais acomete a população? Exatamente. Isso é assim no mundo todo. O câncer da pele ele é tão mais comum que os outros, e mesmo em homens ou mulheres, que nas estatísticas dos órgãos responsáveis pelas estatísticas de câncer, eles tiram fora. Quando se diz que o câncer de mama na mulher e o de colo de útero são os mais comuns, é porque não está se colocando na lista o de pele. O de pele é o verdadeiro mais comum, assim como no homem também, ele é mais comum que o de próstata, de pulmão. Nos homens. E tudo isso, doutor, você acredita que aconteça pelo fato da exposição ao sol? Sim, existe no caso do melanoma o sol, sim, e mais a predisposição genética de cada pessoa. No melanoma ela é mais significativa. E nos carcinomas, conhecido como vaso celular, espino celular, que são os tumores de pele, câncer de pele, que ameaçam menos a vida, mas que podem desfigurar se a pessoa demora para buscar uma cirurgia, eles têm um cunho menos familiar e mais de sol mesmo. Então, é um dano cumulativo. Os carcinomas, eles acontecem geralmente por volta dos 50 anos. Sim. Porque levam uns 30 anos de abuso de sol para chegar ao ponto da pele fazer essa reclamação. A pele reclama não conseguindo se reparar mais, né? Ela consegue se reparar por 30, 40 anos, depois a pele não consegue mais se reparar. Aí que vem o câncer mais perigoso, melanoma, mais comum em jovens, jovens de 20 e poucos anos. É muito triste ter uma doença dessa e não ser descoberta a tempo de um tratamento viável. E já os outros, que são os carcinomas, são mais da meia-idade e da terceira idade, onde o paciente vai descobrir que o comportamento lá do começo da vida tem uma conta atrasada com o sol. Que é assim que a gente fala. Entendi. Então, será que pelo fato do melanoma acontecer mais em jovens, será que tem muito mais a ver com o fato de que o jovem, por ser mais jovem, única e exclusivamente, as células se desenvolvem muito mais rapidamente, as células cancerígenas, ou não tem a ver com isso? Em parte. Existem estudos que mostram que o tipo de exposição ao sol causa mais dano se for o tipo de exposição aguda, que é aquela exposição da pessoa que nunca vai ao sol, não costuma ir ao sol, quando vai está muito branca e toma um torrão. A gente chama, né, torrão, é a queimadura solar aguda, que a pessoa descasca a pele. Então, essa situação, o torrão, existem estudos que mostram assim,
Se uma criança somar mais de 3 ocorrências de queimadura aguda, torrão, durante a infância, ela já muda de degrau no risco para melanoma. Então, poxa vida, quem não tomou 3 torrões, pois né? Pelo menos da nossa geração, né? Eu, infelizmente, quando não era ainda adulto, tive já mais de 3. Então, fica a mensagem para quem está em casa, seus filhos, as crianças, eles são mais sensíveis ao sol que os adultos. Todos somos, mas a criança é mais sensível. Claro. Então, a criança, se ela puder não ser exposta a ponto de descascar a pele, você está provavelmente salvando o seu filho de um risco muito grande para câncer de pele. Entendi. Então, doutor, o fato de usar o filtro solar ainda é o melhor remédio ou o melhor é não se expor ao sol em determinados horários? Não existe uma ferramenta que sozinha seja perfeita. Então, a citação do protetor solar é necessária, porque ela é uma ferramenta, por enquanto, que é das melhores que nós temos. Sim. Mas ela se compartilha a recomendação do protetor solar com a recomendação do vestuário também, que é a situação, por exemplo, do carteiro, do profissional que tem um trabalho que faz pegar sol, jardinagem. Quem tem exposição ao sol por obrigação, essa pessoa tem que se valer também do vestuário, que no caso da face é um chapéu com abas largas, que proteja a orelha também. Sim. Se não for possível, pelo menos um boné para proteger a face. Mas também a roupa. Então, a roupa, em geral, o vestuário, ele é uma ferramenta tão importante quanto o protetor solar. Claro. E o terceiro, são 3 ferramentas. Então, a fotoproteção, que é o protetor químico, o vestuário, que a gente já falou, e o terceiro é o bom senso em relação ao horário. Então, se você tem uma conta para pagar no centro, se você tem uma ida ao comércio para fazer, o horário mais protegido é o longe do meio-dia. Sim. O horário do meio-dia, prefira ficar em ambiente coberto. Claro. Faça suas voltas ao sol em horário mais afastado do meio-dia, porque os raios são menos intensos. Entendi. E quanto ao fator do filtro solar, qual que é o mais indicado, doutor? A Sociedade Brasileira de Dermatologia padronizou recomendar o 30. Então, para todos, a princípio, vale a recomendação da FPS 30. Pessoas que já tiveram câncer de pele, é comum que o médico indique um fator mais alto para evitar um segundo câncer de pele. Ou em casos especiais, que pessoas têm algumas vezes doenças que não são câncer de pele, mas que também deixam uma pele mais sensível. Uma delas é, por exemplo, o lúpus. É um reumatismo, é uma doença um pouco rara, mas que nessas pessoas o sol também agrava. Sem ser câncer, mas também agrava. Então, casos especiais, o médico escolhe o fator mais alto e na recomendação padrão, fator 30 para crianças e adultos. E essa reaplicação tem que acontecer num determinado período? Sim. Na cidade, recomendamos de 4 em 4 horas, porque a química do produto, ela não aguenta mais que isso. Sim. E por esse motivo, recomendamos reaplicar. No ambiente de lazer, como a praia ou no clube, na piscina, de 2 em 2 horas, porque o suor é maior, às vezes entrou na piscina. Então, ali, 2 em 2 horas, no dia a dia, 4 em 4 horas. Uma vez de manhã, outra vez à tarde. Perfeito. Nós selecionamos algumas imagens que eu gostaria que o doutor comentasse, até para exemplificar, né, demonstrar melhor para o nosso público do que se trata exatamente o câncer. Vamos à primeira imagem? Essa é de psoríase, na verdade, isso é uma outra doença de pele, também importante, mas ela realmente não é câncer de pele. É uma psoríase, tá joia. Sim, aqui a gente vê uma imagem já com algumas suspeitas, uma paciente de pele clara, que tem ali na região do nariz já uma região mal delimitada, a gente vê uma mancha vermelha, mas não sabemos direito onde ela começa, onde ela termina. Isso pode ser sim um caso de câncer de pele candidata a uma biópsia de pele. E difícil de identificar, né, doutor? Porque ela tem o rosto com uma série de manchinhas, né? Se confunde com as sardas. Isso. Então, muitas vezes é um desafio. O médico tem que ser um detetive. Com certeza. Vamos à próxima? Próxima imagem. Sim, aí uma lesão pigmentada de tom castanho, né? Então, é uma imagem já com aparência inocente. Porque apesar dela ser escura, o fato só apenas de ser escura não faz pensar em câncer de pele. Vejamos ali, ela tem um padrão homogêneo, a gente tem um tom de castanho que envolve toda ela a mesma cor. Isso é uma boa notícia, isso é um sinal de benignidade. E o outro fato de benigno é que ela é bem delimitada. Sim. A gente sabe onde ela começa, onde ela termina. Então, isso é um sinal provavelmente benigno, 99% de chance de ser benigno. Perfeito. Isso. Sim.
Então, dois casos distintos aí, né? Então, na direita, a gente vê uma lesão surgida, né? Que não havia ali antes, e é uma lesão escura, de cor bastante intensa. O fato de ser uma cor muito escura não preocupa tanto quanto se ela tivesse mais cores. Tá. Nesse paciente, a mudança de padrão de uma cor castanha para cor preta, esse sim é o sinal de alerta. Então, uma lesão suspeita merece a retirada completa com análise no microscópio. E nesse caso, doutor, quando há uma desconfiança, diretamente faz a retirada, é isso? Sim, a gente indica um procedimento chamado biópsia, que é feito com anestesia local, pode ser feito às vezes até em consultório, conforme o tamanho, e é um procedimento que, independente da idade, a pessoa consegue fazer. Perfeito. Vamos à próxima imagem? Acho que temos uma imagem de um procedimento, como é feito, né? Isso provavelmente uma dermatoscopia. Isso é um aparelho que o médico usa, onde ele pode tirar algumas dúvidas que a olho nu não era possível. Então, com o auxílio de algumas lentes, a gente tem algumas pistas que aparecem na imagem e que o médico vai talvez indicar a biópsia ou deixar de indicar se ela foi inocente. Perfeito. Próxima imagem? Muito bem. Então, essa é uma imagem mostrando que a pele das pessoas mais claras, ela pode ir ao vermelho sem passar pelo bronzeado. Então, podemos dizer que temos vários tipos de pessoas, de pacientes, e as pessoas não são iguais. Sim. Se uma pessoa de uma pele clarinha, ruiva, como uma atriz, vamos dizer uma atriz famosa, a Nicole Kidman, ela tem a pele clara, ela é uma pessoa de ruiva, podemos dizer, e nem por isso deixa de ser bonita, ela é uma mulher muito bonita. Mas se ela se rebelasse contra a sua cor e desejasse se tornar uma Camila Pitanga, não conseguiria. Claro. É preciso que ela entenda que as pessoas ruivas não queiram virar morenas, porque é bonito ser ruivo e porque elas não vão conseguir ficar morenas, elas vão pagar um preço muito caro por essa tentativa e vice-versa. Os morenos, eles também têm características de pele com vantagens e desvantagens que não vão se tornar ruivos nem por tentativa. E até se tentar vai acontecer este caso de tomar um torrão, então, como o doutor tinha falado, o torrão né? é o principal vilão. Eu imagino mesmo. E como que evolui esse câncer de pele? Ali a gente teve uma demonstração que foi retirado, né? Aquele pedacinho. Mas se ele não fosse retirado, como que é essa evolução, doutor? São distintas as evoluções no caso do melanoma e dos não melanomas. O melanoma, ele é o vilão mais perigoso, a gente chama de insidioso, porque ele, no mais das vezes, ele é silencioso, exceto pela mancha, até graus muito severos. Então, se a mancha acontece num local de difícil visualização, por exemplo, nas costas, sem ajuda, uma pessoa pode demorar meses até perceber que tem uma pinta nova nas costas. Então, o melanoma, infelizmente, ele pode ser silencioso, não dá sintoma e evolui já para um outro órgão, uma situação gravíssima. Então, a gente incentiva que o autoexame da pele, ele também é possível. O autoexame da pele ele pode ser pelo próprio paciente, durante o banho, no dia a dia, e com a ajuda de um espelho, tentando ou com a ajuda, né, do cônjuge, ou também as costas, né, e em sinal de dúvida procurar o médico. Tá certo. Muito obrigada, doutora. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar de psoríase. Até já.